tricolor de tanta gente. Tá melhorando. E ontem melhorou. Opa. Será que essa melhora será constante, duradoura? Ou foi apenas em um jogo? Essas respostas teremos na sequência do Tricolor do Morumbi. Mas vamos falar da vitória de ontem sobre o Dragão, sobre o Atlético Goianiense. E o Zubeldia, o novo técnico, estava lá. Foi lá assistir, foi a Goiânia para ver o seu novo time, o time que ele vai comandar de perto. Que impressão será que ele teve? O que ele vai ter que acertar, mudar ou manter do que ele viu ontem, professor Celso? A impressão deve ter sido a melhor possível. E teve mais, ele viu o Ferreirinha entrando, fazendo gol. Para o jogo dele é importante essa condição dos jogadores de lado. Ele deve ter curtido. O André Silva, você citou o André Silva. Esse sim merece lobby para ser titular. Não o Rames. Esse já dava farol. Ontem, a gente mostrou os números, ele podia ter 2 assistências para gol só no primeiro tempo. Pela direita ele dá assistência para o Caleri, depois faz uma jogada pelo outro lado, pela esquerda que o Luciano cabeceia com bastante força. Luiz Felipe ajudou o Tricolor também com essa estupidez aí. Também, é verdade, Abel, mas a essa altura do jogo, o São Paulo já merecia mais até do que tinha conseguido. O primeiro tempo, principalmente, foi muito bom. Claro que as coisas são facilitadas depois do pênalti. Não, todos os seus problemas não estão resolvidos, Viola e Nação Tricolor, não é isso, não são todas as soluções para os problemas, mas a casa está entregue em ordem. O Zubeldia tem agora uma condição mais do que um time, ele tem um bom elenco, ele tem boas opções, precisa resolver para o futuro esse caso de quem cai no departamento médico e não volta, e não é só falar quando voltam esses. Com que rapidez voltarão os próximos, porque o futebol é assim, você precisa do departamento médico toda hora. Então os problemas do São Paulo não estão só no campo, mas estão se resolvendo. Ele vai ter o Lucas de volta. Com todo o respeito ao Atlético Goianiense, começou muito bem a temporada, vinha numa invencibilidade, uma sequência bonita antes de começar o Campeonato Brasileiro, né? Ganhou o estadual, mas o São Paulo terá adversários mais difíceis pela frente. É verdade. Não vai? Ou estou enganado? Mas só um parêntese, é um Atlético Goianiense que vendeu caro uma derrota para o Flamengo, com polêmica, com pênalti no último minuto, que só perdeu de 1-0 do Botafogo jogando fora de casa também. Não é o pior time do campeonato. Mas o São Paulo terá adversários mais difíceis, eu insisto. Sem dúvida, todos terão. Né? Todos terão adversários mais difíceis, talvez menos Palmeiras e Flamengo. Esses não deverão ter adversários muito mais difíceis dos que os que tiveram. Mas se vê uma evolução. São Paulo mostrou o jogo ontem. Mostrou os volantes jogando muito bem, o time foi coeso. Eu gostei muito do primeiro tempo. Se não desandar, diga, Eugênio Leal, um bom nível. Sua visão, sua análise. Minha visão é uma vitória é importante no momento do São Paulo para acalmar o ambiente. Sabe, tirar aquela pressão, tirar aquela coisa pesada que o São Paulo estava vivendo nos últimos dias. Não dá para dizer que o Milton Cruz fez uma revolução no time. A estratégia do time foi muito semelhante. Ele fez 2 mudanças, a priori, assim, na base da equipe, que foi trazer o Diego Costa da esquerda para a direita da defesa, né, que ele estava jogando pela esquerda, um ajuste ali, ele se sente melhor por ali, coloca o Alan Franco do outro lado. Jogou muito bem, Alan Franco. Mas ele mantém a linha de 3 atrás, mantém uma linha de 4 com os 3 homens de frente. E aí a entrada do André Silva, que a gente vinha falando aqui, é um jogador que vinha pedindo passagem no time do São Paulo. Mas no jogo em si, é sempre importante, né, Bel? Às vezes o resultado nos leva a conclusões, em alguns momentos, precipitadas. O São Paulo ganhou o jogo, bola aérea para o Caleri, encaixou uma belíssima cabeçada, como se falou, um gol de costas e tal, fez 1-0, dá uma tranquilidade para o jogo. Depois um pênalti numa atitude muito infantil, para não falar outra coisa, do Luiz Felipe, né, que dá uma cotovelada no Luciano, 2-0, o jogo fica mais tranquilo. E aí, um Atlético Goianiense que está se especializando... Desculpa. Quem estava na marcação do Caleri, Luiz Felipe. Foi muito mal, ele tinha que marcar o Caleri, né? Ele passa reto, o Caleri dá uma travada, ele passa reto. E o terceiro gol já dentro de uma circunstância em que o Goianiense tinha 2 jogadores a menos, é um time que
está se especializando, repito, em expulsões nesse início de campeonato. Tem que acalmar um pouco, né? Pegar mais leve. São 4 das primeiras 10 expulsões do campeonato, 4 são do Atlético, fora do técnico. Também foi expulso contra o Flamengo. Tá pilhado demais, olha só que lance ridículo. E o São Paulo soube aproveitar isso. Às vezes o resultado, aliás, o Diniz falou sobre isso no sábado, depois do jogo lá, do Fluminense com o Vasco. O resultado, ele encobre atuações que podem ter sido não tão boas, e às vezes você joga bem, não ganha o jogo e você vira alvo de críticas porque o resultado não veio. O São Paulo ontem não fez nada muito diferente. Ele pegou um jogo em que ele conseguiu vencer. Talvez, se o Carpini estivesse, talvez o São Paulo tivesse vencido o jogo também ontem. Não acho que o problema, a diferença tenha sido a ausência do Carpini. Eu acho que foi o jogo que se apresentou e o São Paulo conseguiu encaixar situações que ele não vinha encaixando. Gol de cabeça do Caleri. Quantas bolas não foram levantadas para o Caleri recentemente nos jogos sob o comando do Carpini e ele não encaixou? Ontem ele encaixou. O pênalti que foi ganho pelo São Paulo, numa bola boba. E o contra-ataque depois com... Aí eu gosto muito, né? Você sabe, né? Acho o Ferreirinha muito bom jogador, técnico, um contra um, drible, traz a bola para dentro e bate no gol. Mas aí com o jogo que já estava decidido, o jogo já estava ganho para o São Paulo. Então é isso, Abel. Eu não sei, eu acho que o Zubeldia tem tudo para fazer um bom trabalho. E te pergunto, Lucas jogou ontem? Não. Rafinha jogou ontem? Não. O Wellington Rato jogou ontem? Não. Luiz tá bom. Gustavo. Nestor entrou, né? Mas porque você vinha dizendo aqui, não, porque sem esses jogadores não dá para jogar bem e tal. E o São Paulo ganhou o jogo. Eu acho que com esses jogadores o São Paulo é muito mais forte. Você acha que sem esses jogadores o São Paulo tem tudo para repetir daqui para frente o que fez ontem? É possível ganhar jogos sem eles. Como ganhou com o Carpini também. É possível ter boas atuações sem eles. Então, assim, o São Paulo tem um elenco que pode não ser o melhor do Brasil, mas que é suficiente para fazer uma campanha melhor do que vinha fazendo. E agora acho que o Zubeldia tem condições de colocar esse time no lugar e fazer o São Paulo melhorar e buscar resultados que estavam sendo carentes. Eu repito, sem Lucas, sem Rato, sem Rafinha, vai ter dificuldades em jogos mais difíceis. Posso estar errado. Vamos aguardar. Vai ter dificuldade, mas eu acho que pode ser mais competitivo do que vinha sendo. Em relação ao Carpini, eu vejo, para mim, a grande diferença em relação ao jogo de ontem, aos demais do Carpini na reta final, foi muito mais a diminuição da pressão, porque assim, era um ambiente muito complicado. Você sabendo que o Carpini estava numa espécie de purgatório ali, né? Ele já sabia que não ia ficar, mas continuava ali, uma situação até constrangedora para o próprio Carpini. E a pressão que existia em cima de torcida e tudo mais, e aí não é falando que o torcedor está errado, está certo, mas era uma situação complicada para ele. Então, a partir do momento que vira essa página e a gente vê que o elenco tinha uma grande união, demonstração pública e bem sincera, sobretudo naquele jogo contra o Cobresal, então, para mim, a grande diferença foi mais nessa questão de uma leveza que deu por essa situação estar resolvida, independentemente da influência que teve o treinador ou não. Acho que foi questões muito pontuais, como o Eugênio destacou. Acho que a questão tática foi um pequeno detalhe. Ajudou a melhorar um pouco a saída de bola. O Alan Franco fez um bom jogo. E agora, para o Zubeldia, tem 2 pontos para mim que eu queria destacar, que eu acho que ele fica bem animado. Um professor já falou, que é do Ferreirinha. Você pega o time da LDU dele, muita força pelo lado do campo, é um time mais vertical. Não sei se ele vai colocar isso em prática no São Paulo, porque o elenco do São Paulo talvez seja um pouco complexo para colocar o estilo de jogo em prática da LDU. Quais jogadores mais de 1 contra 1 de lado de campo? Você tem o Ferreirinha, tem o Wellington Rato e não tem mais muitas opções para jogar dessa forma. Então, assim, eu tenho dúvida se ele vai tentar replicar exatamente o que ele fazia na LDU, embora um estilo bem tradicional da carreira do Zubeldia. A outra é a questão do Caleri, do gol, a presença dele de área. É um cara que vai ser muito utilizado dentro da proposta do Zubeldia, o que ele deve colocar em prática no São Paulo.